Testemunho CCB, jovem sarou de tecoma no culto, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde criança. Sempre fui criado nos caminhos do Senhor, ouvindo os ensinos da palavra desde pequeno, mas nunca imaginei que passaria por uma prova tão difícil quanto a que enfrentamos nos últimos meses. Este testemunho é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que me livrou de uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura sem cirurgia. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, operou um milagre na minha vida durante um culto, e hoje estou aqui para contar cada detalhe, para que outros irmãos possam se fortalecer na fé. Tudo começou há cerca de um ano, quando comecei a notar um pequeno inchaço no lado esquerdo do meu pescoço, perto da mandíbula. No início não dei muita importância, achando que poderia ser apenas um gânglio inchado por causa de alguma infecção na garganta. Mas as semanas foram passando e o caroço não diminuía. Pelo contrário, parecia estar crescendo devagar. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, percebeu e me pediu para mostrar ao meu pai. Eles, preocupados, me levaram a um médico geral, que após examinar, encaminhou-me a um especialista. O especialista, um otorrinolaringologista, fez vários exames, incluindo uma ultrassonografia. Foi então que veio o primeiro susto. O médico disse que se tratava de um tumor chamado tecoma, um tipo raro de crescimento benigno, mas que pelo tamanho e localização, poderia causar complicações se não fosse removido. Ele explicou que, embora não fosse câncer, o tecoma podia pressionar nervos e vasos sanguíneos, causando dor e até dificuldade para engolir ou mover o pescoço. A solução, segundo ele, era uma cirurgia para a retirada do tumor, mas ele alertou que, dependendo do tamanho e da localização, poderia haver riscos, como danos a nervos faciais. Quando saímos do consultório, minha mãe chorou. Meu pai, homem de poucas palavras, apenas apertou minha mão com força e disse: "Vamos orar, filho. Deus é maior que qualquer doença." Eu, por dentro, sentia um misto de medo e confiança. Medo porque nunca tinha passado por algo assim, e confiança porque desde criança, vi Deus operar na vida dos irmãos da igreja. Mas mesmo assim, a ideia de uma cirurgia me assustava. Não era só o procedimento em si, mas o pós-operatório, as possíveis complicações, a recuperação. Tudo parecia muito pesado para um jovem da minha idade. Naquela noite, em família, nos ajoelhamos e oramos. Meu pai liderou a oração com uma fé que me fortaleceu. Ele pediu a Deus que, se fosse da sua vontade, livrasse-me daquele tumor sem necessidade de cirurgia. Minha mãe orou chorando, pedindo força para todos nós. Eu, por minha vez, apenas consegui dizer: "Senhor, eu confio em ti. Seja feita a tua vontade." Nos dias seguintes, os irmãos da igreja souberam da notícia e começaram a interceder por mim. Muitas mãos se uniram em oração, muitos corações clamaram ao Senhor em meu favor. Os dias se passaram, e o tumor continuou crescendo. A dor começou a aparecer, uma dor surda e constante, como se algo estivesse pressionando por dentro. Às vezes, ao virar o pescoço, sentia um desconforto agudo, como se uma agulha estivesse espetando. O médico marcou a cirurgia para dali a 2 meses, dizendo que era melhor não esperar mais. Minha mãe, embora confiasse em Deus, ficava angustiada sempre que via meu rosto contorcido de dor. Ela tentava esconder, mas eu via o sofrimento nos olhos dela. Uma semana antes da data marcada para a cirurgia, fui a um culto na igreja. Era uma noite comum, mas, para mim, estava carregada de significado. Durante os hinos, senti uma paz que não sentia há semanas. Quando o irmão que presidia o culto anunciou o momento das orações, meu coração bateu mais forte. Eu sabia que muitos ali estavam orando por mim, mas naquela noite sentia uma necessidade urgente de me aproximar de Deus. Durante a oração, enquanto os irmãos estavam de joelhos, senti uma mão no meu ombro. Era o irmão José, um servo de Deus conhecido por sua fé e dedicação. Ele não disse nada, apenas orou em voz baixa, mas suas palavras foram como bálsamo: "Senhor, tu és o médico dos médicos. Se é da tua vontade, cura este jovem agora mesmo. Não deixes que ele passe pela faca do cirurgião. Mostra o teu poder, Senhor." Suas palavras eram simples, mas cheias de autoridade espiritual. Senti algo diferente naquele momento, como se o Espírito Santo estivesse agindo de maneira especial. Quando a oração terminou, o irmão que presidia o culto pediu que todos se levantassem para o encerramento. Mas ao me levantar, senti algo estranho no pescoço. Era como se algo tivesse se movido dentro de mim. Levei a mão ao local do tumor e, para meu espanto, não senti mais aquele volume duro que estava ali havia meses. Meu coração disparou. Seria possível? Tive medo de estar imaginando coisas, então discretamente toquei novamente. Nada. O tumor havia sumido. Não consegui conter as lágrimas.
Comecei a chorar sem fazer barulho, enxugando o rosto com as mãos. O irmão ao meu lado percebeu e perguntou se estava tudo bem. Eu apenas balancei a cabeça, sem conseguir falar. Quando cheguei em casa, contei aos meus pais o que tinha acontecido. Minha mãe, incrédula, tocou meu pescoço e também não sentiu nada. Meu pai, com os olhos brilhando, apenas disse: Deus é fiel. No dia seguinte fui ao médico para a consulta de pré-operatório. O doutor, ao me examinar, ficou surpreso. Ele apalpou o local onde estava o tumor e pediu que eu fizesse alguns movimentos com o pescoço. Depois, com uma expressão de espanto, disse: Não tem mais nada aqui. O tumor desapareceu. Ele pediu outro ultrassom para confirmar, e o exame mostrou que de fato não havia mais nenhum sinal do tecoma. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: Isso não tem explicação médica. Deve ter sido um erro no diagnóstico anterior. Mas eu e minha família sabíamos a verdade, Deus havia me curado. A notícia se espalhou entre os irmãos da igreja, e muitos glorificaram a Deus por aquele milagre. Alguns, que estavam passando por provas semelhantes, se animaram e fortaleceram sua fé. Outros, que ainda não tinham se entregado completamente ao Senhor, começaram a buscar uma vida mais dedicada. Para mim, aquela cura foi muito mais do que a retirada de um tumor. Foi um chamado para uma vida de maior consagração. Nos dias seguintes, refleti muito sobre tudo o que tinha acontecido. Lembrei das noites em que acordei com dor, das vezes em que me senti fraco e com medo, das orações dos irmãos, da mão do irmão José no meu ombro durante a oração. Deus não apenas curou meu corpo, mas também fortaleceu minha fé. Aprendi que mesmo quando não vemos a saída, Ele está no controle. Mesmo quando os médicos dizem que não há esperança, para Deus nada é impossível. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquele inchaço no pescoço. Mas vejo algo muito mais importante, um jovem que foi tocado pela mão de Deus. Uma vida que foi transformada não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Este testemunho não é para engrandecer a mim, mas para mostrar que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Ele não mudou. Ele ainda ouve as orações do seu povo. Ele ainda cura, ainda libera, ainda salva. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, especialmente aos que intercederam em segredo, sem que eu soubesse. Agradecer aos meus pais que nunca deixaram de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E acima de tudo, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se compadeceu de mim e me livrou dessa enfermidade. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por provas, para que saibam que Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco, mesmo quando não sentimos sua presença. Que a glória seja dada somente a Ele, agora e para sempre. Amém. Testemunho CCB, jovem sarou de tecoma no culto, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, uma jornada de fé, dor e milagre nos caminhos do Senhor. O peso da incerteza e a fé que persiste. As semanas que se seguiram ao diagnóstico foram como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O médico tinha sido claro, mas suas palavras ecoavam em minha mente como um martelo batendo sem piedade. Tecoma parotídeo. Cirurgia necessária. Risco de danos aos nervos faciais. Cada frase era uma faca que cortava não só minha carne, mas também minha alma. Eu tinha apenas 22 anos. Como poderia enfrentar algo tão grande? Minha mãe, uma mulher de fé inabalável, chorou em silêncio no quarto depois que saímos do consultório. Eu a vi ajoelhada ao lado da cama, as mãos trêmulas segurando a Bíblia aberta em Salmos 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Ela orava em voz baixa, mas eu ouvia cada palavra, cada súplica quebrantada. Meu pai, sempre forte, mantinha a postura firme, mas seus olhos traíam o medo. Ele só dizia: Deus sabe o que faz, filho. Confia nele. Mas como confiar quando o medo apertava meu peito como um torno? À noite, eu me deitava e sentia um inchaço no pescoço latejar, como se a própria doença estivesse me lembrando de sua presença. Sonhava com facas, com sangue, com a possibilidade de acordar e não conseguir sorrir, não conseguir mover metade do rosto. Acordava suado, o coração disparado, e a primeira coisa que fazia era tocar o pescoço, como se o tumor pudesse ter crescido durante a noite. Foi então que meu irmão mais velho, Daniel, me levou para um culto de oração na congregação. Ele não falou muito no caminho, só segurou meu ombro com força e disse: Vamos buscar a Deus, irmão. Não tem outro jeito. Eu não tinha forças para discutir. Talvez fosse mesmo a única saída. O culto que mudou tudo, detalhes que marcam a alma. A igreja estava cheia naquela noite. O cheiro de café recém-passado ainda pairava no ar, misturado ao perfume das flores no altar. As irmãs haviam decorado o salão com arranjos simples, mas tudo parecia mais bonito sob a luz amarela das lâmpadas.
Os irmãos chegavam aos poucos, cumprimentando uns aos outros com apertos de mão e abraços sinceros. Alguns me olhavam com pena nos olhos, outros com esperança. Eu me sentia exposto, como se minha dor estivesse escrita na testa. O irmão que presidia o culto era um homem de barba grisalha e voz calma, mas firme. Ele começou lendo em Tiago 5, 14, 15, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Aquelas palavras me atravessaram como uma espada. Será que Deus realmente faria isso por mim? Quando chegou o momento das orações, senti um nó na garganta. O irmão convidou todos os que tinham necessidades a se levantarem. Hesitei. Minhas pernas tremiam. Mas então, como se uma força invisível me puxasse, eu me levantei. Minha mãe, sentada ao meu lado, segurou minha mão com tanta força que doeu. Ela não disse nada, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Os presbíteros se aproximaram. Um deles, o irmão José, um homem baixo mas de presença imponente, colocou a mão no meu ombro e perguntou: Filho, você crê que Jesus pode te curar? Sua voz era áspera, mas cheia de uma compaixão que me fez tremer. Eu queria dizer sim, mas a dúvida me sufocava. Todo mundo estava olhando. O que aconteceria se nada mudasse? Foi então que o irmão Paulo, um jovem diácono que eu conhecia desde criança, se ajoelhou na minha frente. Ele não era um dos presbíteros, mas sua fé era tão grande que ninguém o impediu. Com as mãos ainda úmidas do trabalho no campo, ele era agricultor, ele segurou meu rosto e disse: Irmão, eu vi Jesus curar minha avó de um câncer. Ele não muda. Se ele fez por ela, vai fazer por você. Aquilo me quebrou. As lágrimas vieram sem controle. E então, eles começaram a orar. A oração que abalou o céu. Não sei descrever o que aconteceu naquele momento. Não foram palavras bonitas ou poéticas. Foram gritos, súplicas, gemidos do Espírito. O irmão José orava em voz alta, clamando pelo sangue de Jesus. A irmã Maria, uma senhora que sempre trazia doces para os cultos, chorava ao meu lado, repetindo: Senhor, tem misericórdia. O irmão Paulo apertava minhas mãos com tanta força que eu sentia seus dedos marcando minha pele. E então, de repente, uma coisa estranha aconteceu. Um calor intenso percorreu meu corpo, começando dos pés e subindo como uma onda. Não era febre, não era imaginação. Era algo real, senti como se mãos invisíveis estivessem tocando meu pescoço, pressionando, massageando. O inchaço latejou uma última vez, forte, como se algo dentro de mim estivesse se mexendo. Eu gritei, não de dor, mas de algo entre medo e alívio. Quando abri os olhos, todo mundo estava em silêncio. O irmão José me olhou fixamente e disse: Toca aí, filho. Minhas mãos tremiam enquanto eu apalpava ao lado do pescoço. Não havia mais nada. Onde antes havia uma bola dura, do tamanho de uma bola de gude, agora só havia pele lisa. Eu toquei de novo. E de novo. E de novo. Minha respiração ficou ofegante. Não pode ser, não pode ser. Mas era. O salão explodiu em louvor. As irmãs começaram a cantar glória a Deus nas alturas, em coro. Os homens batiam palmas, alguns chorando. Minha mãe caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando: Graças, Senhor, graças. Meu pai, que nunca chorava, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só conseguia repetir: Jesus, Jesus, não como uma oração, mas como um nome que agora tinha um peso novo. Um nome que havia se tornado real para mim de uma forma que nunca fora antes. Os dias que seguiram, a luta entre a fé e a razão. Mas nem tudo foi fácil depois daquele momento. No dia seguinte, acordei com medo de que tudo tivesse sido um sonho. Corri para o banheiro, olhei no espelho, toquei o pescoço. Ainda não havia nada. Mas então veio a dúvida: e se foi só emocional? E se o tumor volta? O inimigo não desistira de mim tão facilmente. Fui ao médico uma semana depois. O mesmo médico que me dera o diagnóstico olhava para os exames, franzindo a testa. Isso não faz sentido. Não há sinais do tecoma. Não há nada. Ele me examinou de novo, apalpando, pressionando. Isso é impossível. Eu sorri. Para o homem é, mas para Deus não. Ele não soube o que dizer. Só balançou a cabeça e murmurou: Continue fazendo os exames de rotina. Eu saí do consultório com uma paz que não sentia há meses. Mas a batalha interna não tinha acabado. Às vezes à noite eu ainda acordava suado, com medo de que a doença voltasse. Em um desses momentos, meu pai me encontrou sentado na varanda, olhando para o céu. Ele se sentou ao meu lado e disse: Filho, a fé não é a ausência de medo. É escolher confiar mesmo quando o medo bate à porta. Aquelas palavras ficaram comigo. A vida na congregação, o cotidiano que fortalece a fé.
Depois da cura, minha vida na congregação mudou. Não que eu tenha me tornado um super cristão de repente, mas algo dentro de mim havia se quebrado e sido reconstruído. Eu passava mais tempo na casa de oração. Ajudei a organizar os cultos de jovens, levava os hinos com mais fervor, participava das campanhas de evangelização. Uma coisa que sempre me marcou foi como os irmãos mais velhos me trataram depois do milagre. Eles não me colocaram em um pedestal, não me trataram como um escolhido especial. Pelo contrário, eles me lembravam sempre: Deus fez isso por você, mas Ele pode fazer por qualquer um. A questão é, você vai confiar nele? Lembro de uma irmã, Dona Ana, uma viúva que havia perdido o marido há pouco tempo. Ela me chamou certo dia e disse: você foi curado, filho, e isso é maravilhoso. Mas tem gente aqui que ainda está esperando seu milagre. Não esqueça deles. Aquilo me atingiu fundo. Comecei a visitar os doentes, a orar com os que estavam passando por lutas. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que havia experimentado a fidelidade de Deus e queria compartilhar essa esperança. Uma vez, levei um jovem chamado Lucas para um culto. Ele tinha uma depressão profunda, vivia se cortando, e sua família não sabia mais o que fazer. Ele chegou na igreja de cabeça baixa, os braços cheios de cicatrizes. Durante a pregação, ele chorou tanto que seu corpo inteiro tremia. Depois os irmãos o rodearam, oraram por ele e eu o levei para casa. Não sei se ele foi curado naquele dia, mas sei que algo mudou nele. Semanas depois, ele me procurou e disse: eu ainda sinto dor, mas agora eu sei que não estou sozinho. Isso para mim foi tão milagroso quanto minha própria cura. Os pequenos milagres do dia a dia. A vida na congregação é feita de pequenos milagres que muitas vezes passam despercebidos, mas que são tão reais quanto os grandes sinais. Como a vez em que a irmã Rosa, uma senhora que mal conseguia andar por causa da artrite, se levantou no culto e começou a dançar durante o louvor. Não foi uma cura instantânea, mas uma força sobrenatural que a moveu naquele momento. Ou quando o irmão Mário, um homem que havia perdido o emprego e estava prestes a perder a casa, recebeu um telefonema no meio do culto, uma oferta de trabalho que veio, do nada. Ou ainda quando a irmã Clara, que havia perdido um filho em um acidente, conseguiu, depois de anos de dor, sorrir de novo ao segurar o bebê de uma irmã da igreja e dizer: Deus me deu um pouco de paz hoje. Essas coisas não aparecem nas grandes pregações, não viram testemunhos famosos. Mas são elas que mostram que Deus está presente todo dia, não só nos momentos de glória, mas também nas lutas silenciosas. O reencontro com o médico, um testemunho além das palavras. 2 anos depois da minha cura, eu estava na faculdade quando esbarrei com meu antigo médico no corredor do hospital universitário. Ele me reconheceu imediatamente. Você, o jovem do Tecoma. Eu sorri e confirmo. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Eu nunca vi nada igual. E olha que já vi muitos casos. Então, com um tom mais sério, ele perguntou: o que aconteceu naquela noite? Você fez alguma cirurgia? Contei a ele sobre o culto, sobre a oração, sobre como Deus havia me curado. Ele ouviu em silêncio, sem zombar, sem desdenhar. Quando terminei, ele só disse: eu não acredito em milagres. Mas também não consigo explicar o que aconteceu com você. Depois de uma pausa, ele acrescentou: talvez haja coisas que a medicina não pode medir. Aquilo me fez pensar: às vezes, o maior testemunho não é convencer as pessoas com palavras, mas simplesmente viver de uma forma que elas não possam ignorar que algo sobrenatural aconteceu. A lição que ficou: Deus não muda, mas nós mudamos. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só curou meu corpo, mas também minha alma. Antes eu era um jovem cheio de dúvidas, que ia à igreja por obrigação, que orava com palavras vazias. Hoje eu oro com o coração. Não porque sou perfeito, mas porque sei que Ele é fiel. Aprendi que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária. Que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem nos cultos, mas também nas pequenas vitórias do dia a dia, na paciência quando tudo dá errado, na esperança quando tudo parece perdido, no amor que persiste mesmo quando somos feridos. E aprendi acima de tudo, que Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento, mas para que possamos testemunhar sua bondade. Para que, quando alguém nos perguntar onde está o seu Deus, possamos responder não com teorias, mas com uma vida transformada. Um convite à fé para quem ainda está na luta. Se você está lendo isso e passa por uma prova, seja uma doença, uma perda, uma batalha espiritual, eu quero dizer: Deus te vê. Ele não está surdo às suas orações. Talvez a resposta não venha da forma que você espera, talvez demore mais do que você gostaria, mas Ele não te abandonou. Lembro-me de uma noite pouco antes da minha cura, quando eu estava tão desesperado que gritei para Deus: por que eu?
Por que agora? E no silêncio senti uma paz estranha, como se ele estivesse dizendo: confia em mim, mesmo que não entendas. Hoje eu entendo um pouco mais. Não porque tenho todas as respostas, mas porque vi, na minha própria vida, que Deus ainda opera. Ele ainda cura. Ele ainda seca lágrimas. Ele ainda transforma cinzas em beleza. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um convite para viver essa fé. Para buscar a Deus não só nos momentos de desespero, mas todos os dias. Para confiar que mesmo quando o caminho é escuro, Ele está guiando nossos passos. Que a glória seja dada a Ele ontem, hoje e eternamente. Amém.